Bom, no início da semana eu postei um vídeo sobre um pouquinho, né, do que se trata o Espiritismo. Como eu já tinha dito em alguns outros vídeos, a minha intenção não é se aprofundar, até porque eu também não sei tudo. Eu sei muito pouco comparado a tudo, em relação a tudo que eu já estudei, mas é uma noção meio básica para as pessoas que têm curiosidade e também interpretam mal as coisas ou entendem de uma outra forma. Conforme eu tinha dito, vou falar hoje um pouquinho sobre esse livro aqui, que foi o primeiro que eu falei lá, né, no vídeo anterior, que seria o Livro dos Espíritos. Esse aqui foi a primeira obra, foi com essa obra aqui que o Espiritismo chegou compilado em todos os aspectos para o mundo inteiro, né? A gente tem que deixar bem claro algumas coisas, assim, ó. O Spirit, a primeira vez que eu tive contato com esse livro, eu fiquei meio que assustado, né? Eu entrei no Espiritismo, eu acho que se eu não me engano, em 2009, por aí. Não estava bem. Foi duas amigas que me apresentaram a casa espírita que eu continuo até hoje. E não me sentia bem. Eu estava num período meio de depressão. E foi aqui que tudo começou a mudar, né, quando eu entrei na casa espírita. A primeira vez que eu tive contato com esse livro, quando a gente lê o livro dos espíritos, a gente que é cheio de preconceito, a gente imagina, caramba, o que deve ser isso? Deve ser uma coisa tipo sobrenatural, alguma coisa, sei lá, uma bruxaria, qualquer coisa do gênero, né? Não. E é engraçado, a primeira vez que eu peguei esse livro para ler, eu me lembro que eu abri ele assim, todo assim, ó, cabreiro, sabe? Olhava para os lados, lia um pouquinho, mas não tem nada demais. Ali a gente começa a compreender as coisas. Não tem nada. As pessoas elas enxergam orelha de gato em vaca. Não tem nada a ver. Isso daqui, como eu já tinha dito no vídeo anterior, toda a doutrina espírita já viria ser revelada ao mundo. Se não fosse por Kardec, seria por outro, se ele não tivesse aceitado essa missão. E isso daqui é o cristianismo aprofundado. Nós, espíritas, nos consideramos, sim, cristãos. O espiritismo é o novo cristianismo redivivo, porque ele não foge de nada daquilo que a gente aprendeu, por exemplo, na Igreja Católica. O que ele vem? Ele vem e aprofunda, né? Tira todo o véu, aquelas coisas que não se podiam falar, ou com uma outra linguagem que tinha. Não, o Espiritismo vem como uma nova doutrina, uma nova filosofia, levanta esse véu, né, que outras religiões, por exemplo, não querem falar ou evitam falar ou não acreditam. Não, ele vem e fala tudo, porque isso era o que Jesus queria falar e não podia naquela época. Ele foi crucificado por muito menos. Imagina se ele soubesse de tudo, como ele já sabia de tudo isso, né? Há muitas moradas na casa do meu pai, porque a vida continua, né? Nós todos somos espíritos encarnados, um dia deixaremos esse corpo físico e a vida continua do outro lado. Jesus, quase em todas as passagens, deixou bem claro isso, né, que a vida não existe só essa vida física aqui na Terra. Então ele já sabia de tudo isso, só que ele não ia nem concluir a missão dele se ele tivesse dito isso, tudo isso daqui antes. Ele foi crucificado por muito menos, né, como eu disse. O Allan Kardec ele enfrentou muitas dificuldades. Eu até anotei um pouquinho aqui. Naquela época, como eu falei, quando ele divulgou tudo isso, ele sabia que ia enfrentar muitos problemas, né? E porque naquela época a igreja era um império. A gente até estuda no colégio, né? O império que era a igreja. Então ele sabia que ia enfrentar uma grande dificuldade, porque o espiritismo vem dar uma nova ideia de Deus, né? Uma nova ideia do universo e por que a gente está aqui, né? O que a gente faz na Terra e para onde a gente vai. Então, o Espiritismo, o que ele fez? Ele abriu mais as mentes das pessoas, só que naquela época foi muito difícil. Assim como o cristianismo também já foi perseguido uma outra época, o Espiritismo foi também. Allan Kardec, por exemplo, esse livro aqui, ó, esse que está em mãos, a primeira edição dele teve 501, acho que perguntas, alguma coisa assim.
E depois a segunda a edição, né, mais completa, tem 1018 perguntas, se eu não me engano. Então esse livro aqui é muito interessante, assim, ó, tem perguntas de tudo, a criação, né, como se aconteceu, tudo respondido pelos espíritos de luz, o espírito de verdade que eu falei lá no outro vídeo, se vocês puderem ver. Então aqui está tudo compilado, separadinho, né, é uma obra grande, ele demorou mais ou menos uns 2 anos para escrever tudo isso, colocando no papel, consultando os espíritos, né, não foi só com uma médium, acho que foi mais de uma, e anotando, fazendo as suas anotações e em comunicação com esses espíritos através da mediunidade, né? Ele não era médium, tá? O Allan Kardec. É muito interessante que eu não falei no outro vídeo. Allan Kardec não é o nome original dele, tá? Isso aqui é um pseudônimo. O nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele era um professor, né, como eu falei no outro vídeo, bem renomado na França e sempre estudou aritmética, estudou química, física, magnetismo, e depois que ele veio adentrar aqui, né, como eu falei no outro vídeo, para revelar essa doutrina que foi confiada a ele revelar. Ele não atribui nada disso aqui a ele atribui tudo aos espíritos, porque qual foi o papel dele? Organizar, né? Tá tudo organizadinho aqui. Eu separei por partes aqui, deixa eu ver. Separei não, eu tenho um livro aqui que depois eu vou mostrar para vocês, que é esse aqui, ó. Rapidinho, esse aqui é o livro que a gente tem na LEB, mas é um livro oficial, tá, da FEB, Federação Espírita Brasileira, presente nas casas espíritas para estudo. O estudo sistematizado da doutrina espírita. Esse é o tomo 1. Esse aqui a gente estudou já lá na casa. Então, agora a gente já está no tomo 2. Então aqui aí fala que o livro dos espíritos ele é dividido, tá? É dividido em três partes. A primeira parte ele vai falar de Deus, ele vai falar dos elementos gerais do universo, vai falar do princípio vital e a criação. Lá na segunda parte ele já vai falar do mundo espírita. São tudo perguntas relacionadas a esses temas que eu estou falando. São 1018 perguntas. Então vocês podem ter acesso ali, Allan Kardec ia perguntando e os espíritos de luz iam respondendo todas aquelas dúvidas que a humanidade sempre teve. E muitas religiões, eu não estou criticando, mas eu não me senti completo em algumas. Por exemplo, a minha família toda é católica, mas a gente fica sem respostas para muitas coisas. E o Espiritismo não, ele vem e consegue, compreende, engloba e responde tudo, porque tudo tem um porquê de ser das coisas, entendeu? E às vezes eu não me sentia com os textos que eu lia, com as respostas que eu tinha, eu não me sentia completo nas demais que eu tive acesso. Eu tive acesso a mais 2 religiões e não me senti completo, não me sentia respondido lá. E aqui eu me achei. A pluralidade das existências, né, que a gente não tem uma só existência, a gente está evoluindo, a gente vem lá dos minerais há muito, né, milhões de anos, e a gente vem evoluindo, chegamos ao corpo humano, né, e hoje a gente está estagiando nós seremos, né, já chegamos a ser humanos, continuaremos, agora a gente vai evoluindo a nossa parte espiritual através das reencarnações. Aí também fala dos reinos, dos minerais, vegetais, no Livro dos Espíritos falam também a ocupação dos espíritos. Lá na terceira parte ele vai falar das leis morais, tá? Ele vai falar das leis de adoração, lei de liberdade, lei de igualdade, lei de amor e caridade, a perfeição moral. Lá na quarta parte vai falar das penas, esperanças e consolações, né? Que vai falar tipo, do nosso futuro no plano espiritual, tudo que a gente faz na Terra, o que acontece depois. Então, assim, ó, é bem resumido. Mais pra frente eu vou pegar esse livro também e vou falar por assuntos, tá? A gente pode falar aqui, fala do aborto, aqui fala de mortes prematuras, fala também por que acontece essas tragédias coletivas. É por essa base, né? E depois tem todo, né? Tipo, se a gente se alimenta no plano espiritual, se a gente se precisa tomar banho no plano espiritual, se tem música no plano espiritual, essas perguntas básicas que eu mesmo nunca fiz questão de me perguntar, porque eu nunca tinha imaginado como é que seria. Então os espíritos respondem aqui tudo como é lá do outro lado também, né? E então é um livro assim, ó, é um livro chave. Eu peguei ele para vocês conhecerem um pouquinho mais, porque ele não tem nada de mais, não tem nada de bruxaria, não tem nada de
as pessoas elas são assim, ó, isso daqui é um roteiro assim, ó, de como a gente entendeu o porquê de tudo acontecer. Foi aqui que as portas meio que se abriram para mim no sentido de eu começar a me melhorar, né? O Livro dos Espíritos. E eu hoje só tenho a agradecer, né? Eu agradeço meu anjo de guarda, agradeço Deus, eu agradeço Jesus, porque não tem nada de fanatismo. Ela, como eu disse no outro vídeo, ela segue mais como uma filosofia de vida, como uma própria religião. Então a gente leva mais para o lado da filosofia porque te ajuda a melhorar, né? Então eu tive uma melhora bem significativa. Não significa que eu não fique triste, não significa que eu não tenha dias que eu não estou melancólico, não tem nada disso. Só que assim, ó, o espiritismo ele faz a gente sair daquela cadeira de vítima, né? Porque quando a gente está se sentindo depressivo, a gente se sente vítima do mundo. E aí, com o conhecimento do espiritismo, ele faz a gente compreender que, opa, né, eu não sou vítima. E o que eu tenho que fazer para sair do estado que eu tô? Porque se nada é por acaso, alguma coisa, em algum momento, eu fiz alguma coisa ali que me deixou dessa forma. Eu tenho que ficar estagnado? Não. A gente tem que sair desse estado. E essa doutrina nos dá grande possibilidade disso, né? Então a gente fica até meio pensativo porque ela abrange muitas coisas. Curiosidades bem rápidas, tá? A casa espírita é uma casa normal, tem um salão que tem como se fosse um salão de faculdade. Lá na frente vai ter os 3 expositores que vão estar sempre dando a doutrina e não tem nada demais. A gente ouve aquela doutrina, só que naquele instante a gente já está recebendo o passe espiritual, porque ali, obviamente, a gente tem espírito em toda parte. Os espíritos eles estão entre nós, porque é um mundo invisível que a gente não enxerga mesmo. E ali a gente já está recebendo energias do bem, energias renovadoras. Então, e também não tem altar, não tem santo, não tem vela, não tem rituais, não tem nada, né, do que outras pessoas possam falar, né, que espiritismo é isso e aquilo. Nada contra as outras, mas não tem nada disso. As pessoas também confundem muito essa parte aí. Então, procure também uma casa espírita. Aqui em Bagé tem várias. Vocês vão ser super bem recebidos e comecem a ter acesso a essa doutrina e vocês vão mudar vários conceitos, sabe? Sobre as coisas, sobre as pessoas. A gente não é perfeito, mas a gente busca ali, dia a dia, a tentar um pouquinho se melhorar. Eu acho que esse é o grande objetivo dessa religião, dessa filosofia, né? Então eu acho que é isso. Espero que tenha esclarecido um pouquinho. Leiam o livro. Tem bibliotecas, tem na LEB, bibliotecas da Casas Espíritas, tem na LEB. Vocês não vão se arrepender, vocês vão achar muito curioso depois que vocês começarem a ler, porque assim, ó, tudo faz sentido e vocês não vão parar mais, porque é muito curioso mesmo. Eu espero que tenham gostado. Agora eu tenho um microfone, porque as pessoas falavam que os vídeos estavam com volume muito baixo, então eu acho que tomara que melhore um pouco, né? Então é isso. Obrigado.